Conto de terror. A Gaita do Diabo. Em Morvan, os menestréis são guias de lobos. Somente aprendem música dedicando-se ao diabo. E o mestre, muitas vezes, espanca-os e quebra-lhes os instrumentos nas costas, quando os discípulos não lhe obedecem. Os lobos daquelas terras, que não são verdadeiramente lobos, também são súditos de Satanás. Em Morvan, preserva-se melhor a tradição da licantropia do que em Berri. Há 50 anos, diziam-se bruxos os tocadores de violas e de gaitas de fole no Vale Negro. Conquanto tenham perdido essa má reputação, ainda se conta a história de um mestre gaitista que era dotado de tanto talento e mantinha um comportamento tão cristão que o pároco o fazia tocar na missa durante a elevação da hóstia. O músico tocava áreas litúrgicas, condizentes com a educação musical dos menestréis da época, mas cuja execução os párocos raramente permitiam, mercê de suas práticas secretas, que não eram muito católicas. O grande Julian, de Saint-Aout, teve, portanto, este privilégio excepcional, e como era uma maravilha aos ouvidos quando tocava na missa, a paróquia orgulhava-se dele. Certa noite, quando voltava de uma apresentação de 3 dias num casamento no campo, ele se deparou com uma gaita de foles a tocar sozinha na charneca. Alguns diziam que era o vento que a tangia. Espantado ao ver aquela gaita prateada e reluzente, que veio até ele sem que ninguém a conduzisse, o gaitista parou amedrontado. A gaita passou a seu lado e, fazendo pouco caso de sua presença, continuou a tocar de forma magnífica. Julian, que nunca tinha ouvido nada tão belo, sentiu-se de súbito arrebatado pela inveja. Então, em vez de prosseguir em seu caminho, como um homem razoável, ele voltou-se e seguiu a gaita de foles, para escutá-la e tentar decorar a melodia que ela produzia, e que ele lamentava não conhecer. A princípio, ele a seguiu à distância, depois um pouco mais de perto. Por fim, tomado de coragem, saltou para agarrar a gaita de foles. A contemplação de tão belo instrumento, que tocava sem a ajuda humana, era uma tentação para alguém que ganhava a vida como músico. Mas a gaita de foles se elevou no ar e continuou a tocar, sem que ele pudesse alcançá-la. Assim, Julian voltou para casa com grande preocupação e até mesmo com muita tristeza. E quando lhe foi perguntado nos dias seguintes por que ele parecia pesaroso e enfermo, respondeu: "O ar da noite toca melhor do que eu. Não valeu a pena aprender a tocar." Não se sabia o que ele queria dizer com isto, mas ouviram-no ensaiar uma música nova, que em nada se parecia com qualquer outra, ou com as que ele costumava tocar até então. E à noite, saía sozinho, internava-se na charneca e voltava de madrugada, muito cansado, mas tocando cada vez melhor uma melodia que parecia muito estranha e que ninguém conseguia entender. Contaram esses acontecimentos ao pároco, que convocou o músico e lhe disse: "Julian, eu sei que o diabo, colérico, anda ansioso por perseguir e tentar as pessoas de seu ofício. Disseram-me que você vai sozinho à noite a lugares onde não precisa estar e que parece atormentado. Cuide-se, Julian. Se você começar mal, acabará mal." Era um sábado. No dia seguinte, houve uma grande festa e uma grande missa, e Julian prometeu tocar a gaita de maneira habitual. No entanto, pela manhã o sacristão contou ao padre que havia visto Julian na charneca, tocando de uma maneira que não era cristã, e levando atrás de si mais de 300 lobos, que fugiram quando ele se aproximou. O padre mandou chamar Julian novamente e o interrogou. Julian encolheu os ombros, dizendo que o sacristão havia bebido. E como, na verdade, o sacristão era inclinado a uma bebedeira, sua palavra não lhe rendeu ensejo e preocupações, e o padre pôs-se a rezar e a recitar a missa. Chegada a hora de levar-se a hóstia, Julian começou a executar sua área litúrgica. Todavia,
embora tivesse a boa intenção de tocá-la corretamente, não conseguiu executar o que queria, e o que tocou não foi outra coisa senão a própria música do diabo, que o vento lhe havia ensinado. A coisa perturbou o padre, que 3 vezes antes de consagrar a hóstia, mexeu-se e bateu o pé para silenciar aquele lamento maligno. Mas finalmente, julgando que Deus se faria respeitado, levantou a hóstia e pronunciou as palavras de consagração. Neste instante, a gaita de foles explodiu nas mãos de Julian. Produziu-se um estrondo tal que era como se a alma do diabo tivesse escapado do instrumento, e o músico recebeu uma pancada tão intensa no estômago que caiu, quase desmaiado, sobre o pavimento da igreja. Levaram-no para casa, onde padeceu de uma doença grave, mas recuperou-se pela graça de Deus e pela palavra do senhor pároco, que o fez renunciar às suas más práticas e a quem confessou haver tocado para os lobos da charneca. Desde então, ele fez-se cristão, deixando os lobos vagarem sozinhos ou na companhia de outros mestres gaitistas amaldiçoados.